Olá pessoal, dando continuidade na nossa aula sobre a cultura do pimentão, nesse momento nós vamos tratar das principais cultivares comercializadas e produzidas no Brasil. Como nós vimos na aula passada, os frutos de pimentão eles apresentam três possíveis formatos. O primeiro dele, cascadura ou lamuio, que são frutos mais cônicos, onde o diâmetro da região basal do fruto é maior do que a região apical, a ponta do fruto ela é mais fina. Os frutos quadrados, né, também chamados do tipo bloque, que são frutos em que o comprimento e o diâmetro eles são praticamente iguais, né, por isso que ele adquire esse formato quadrado. E os frutos retangulares, que são frutos com um comprimento maior, porém com um diâmetro uniforme, né? Na ponta do fruto, na região apical, o diâmetro ele é quase que o mesmo da região basal. Então as cultivares elas têm cada uma a sua característica quanto a formato de fruto. E nós vamos ver então quais são as principais cultivares. A primeira coisa que nós temos que caracterizar se a cultivar é de polinização aberta ou se ela é um híbrido. Se ela for uma OP, né, uma cultivar de polinização aberta, são poucos os materiais ainda comercializados como cultivares, né, de pimentão de polinização aberta. São eles Cascadura Ikeda, Agronômico 10G, Magda, Iolo Wonder e All Big. Mas praticamente hoje, mais de 95% dos plantios de pimentão são feitos com híbridos. E aí nós temos híbridos que são adaptados para campo aberto ou recomendados para ambiente protegido. Os de campo aberto são aqueles que são colhidos os frutos ainda imaturos, os frutos verdes. E os para ambiente protegido são aqueles cujos frutos são comercializados coloridos, sejam eles amarelo, vermelho, laranja, creme ou o roxo. Notadamente, a gente sabe que a produção de pimentão em ambiente protegido, né, aqui nessa tabela denominada de estufa plástica, se a gente olhar ali na última coluna, a produtividade, né, em quilos por metro quadrado, em estufa geralmente a produção, ou quase sempre a produção é maior, de pelo menos 30, 40% maior, mas pode ser 200, 300 vezes maior do que a produção em campo. Tudo depende também do tamanho do ciclo, né, por quanto tempo a cultura vai ser conduzida. Então aqui a gente pode ver a produção e a produtividade bem maior na estufa do que em campo. Bom, nesse momento eu vou apresentar para vocês, né, três tabelas aqui com várias cultivares de pimentão que são comercializadas, estão disponíveis no mercado de semente. Essas tabelas elas estão separadas por cores diferentes para facilitar, né, a visualização do tipo, né, da coloração final do fruto. Então, nessas três tabelas, tem várias cultivares que são comercializadas no mercado de sementes. E depois, em seguida, eu vou apresentar para vocês aquelas que se destacam dentre essas cultivares, porque ficaria muito repetitivo tratar de cada uma dessas cultivares. Então, como vocês podem ver, a gente tem frutos de várias colorações, então verde, amarelo, vermelho, roxo, creme, né? Aqui nessa outra tabela, cultivares de frutos verde, vermelho, frutos creme, deixando claro para vocês que todos os frutos amarelo, vermelho, laranja, quando imaturos, esses frutos são verdes. Tá? Depois que esse fruto amadurece, é que ele torna essa coloração final que a tabela traz aqui para. Então aqui é uma outra tabela, né? Então aqui aparece uma outra cor que a gente não tinha mencionado ainda, que é a cor verde limão, que eu falei para vocês no vídeo da última aula. Então são várias as cores de pimentão e várias as cultivares, né, disponíveis no mercado.
Então aqui mais uma tabela, né? Essas tabelas também traz a dimensão do fruto, peso médio, vale a pena vocês darem uma olhadinha. Bem, então agora nós vamos dar um destaque maior para aquelas cultivares que realmente são mais produzidas, né? Que tem uma expressão um pouco maior de produção aqui no Brasil. Como eu falei para vocês, ainda nós temos cultivares de polinização aberta, né, que não são cultivares híbridas. Então nós temos o Albig, o Magda Super, que é um fruto bem mais cônico, o Cascaduriqueda, que é um material que foi muito importante no Brasil, um dos primeiros e que ainda está disponível no mercado, e o Iolo Wonder, que também foi muito plantado durante muito tempo. Embora hoje esses materiais não tenham plantios expressivos, né, por conta que foram substituídos por materiais híbridos, esses materiais foram muito plantados, né? Então, praticamente, há uns 15, 20 anos atrás, esses materiais eles dominavam, né, até menos do que esse tempo, eles dominavam o mercado, né? Mas hoje eles foram substituídos por materiais híbridos. Bom, como materiais híbridos, eu vou mostrar primeiro para vocês as cultivares, né, os híbridos. Esse daqui já é um híbrido, tá? Daqui para frente todos são os híbridos. Os híbridos que são colhidos verdes, tá? Então, pimentão para campo. Hoje, o principal híbrido no mercado é esse Dara, tá? É um material bastante resistente, com a polpa, né, grossa, então ele resiste bastante ao transporte, a injúrias. Então, hoje é o material mais plantado de pimentão. Depois nós temos outros materiais que têm bastante expressão no mercado, como os dois que eu vou apresentar aqui da Top Seed, o Atlantis e o Laser, tá? São dois também bastante plantados. Não vou ler aqui a descrição das cultivares para não ficar muito repetitivo, mas vale a pena vocês olharem depois no material. O híbrido Nathalie, ele é da Syngenta, tá? Bastante plantado também. Hoje, junto com os anteriores, eu acho que são os principais materiais no mercado, tá? Esses quatro até então citados. O Magali foi um dos primeiros que substituiu os híbridos, o Magali foi um dos primeiros que substituiu as cultivares de polinização aberta, ou seja, foi um dos primeiros híbridos. Então ele foi muito plantado, ainda é muito aceito pelos produtores, pelos consumidores. Então ainda nós temos bastante plantio de pimentão Magali, né? E aí o pimentão Magali ele foi sendo melhorado ao longo dos anos, aí passou a se chamar Magali R, por conta de várias resistências que foram inseridas nesse material, né, principalmente resistência a vírus. Então ainda é um material bastante plantado e um material importante, embora seja mais antigo do que os quatro outros que eu falei até então, até o slide anterior. O híbrido Maximus da Close, o híbrido Maximus, ele é um híbrido que ele pode ser utilizado de dupla aptidão. Ele pode ser colhido com os frutos imaturos ou ele pode ser colhido com os frutos vermelhos, tá? Ele adquire coloração vermelha, tá? Mas então ele pode ser plantado tanto em campo quanto em casa de vegetação. E é um bom material, mas é um material um pouco mais antigo que já está deixando um pouco de ser plantado, embora ele ainda seja plantado. O Bruna, da Sakata, ele tem um pouco as características do Dara, mas o Dara se destaca muito mais do que o Bruna, por isso que ele foi deixado aqui mais para o final da fila. E o Marta, assim como o Magali, né, um material do tipo lamuio, né, da Sakata, um bom material muito plantado, foi plantado por muitos anos, ainda tem plantios, mas hoje a gente tem híbridos um pouco mais atuais
em relação ao Marta. Esse é um outro, né? Esse daqui quase que chega a ser ter um formato de uma pimenta americana, é o Salvador, tá? É um fruto já muito comprido, então não é todo o mercado consumidor que aceita esse tipo de material. O mercado nordestino gosta bastante desses frutos um pouco mais compridos. Esses são materiais mais novos, o Impacto é um material recente, mais recente da Semines, com frutos de menor tamanho, de menor dimensão. Muitos consumidores gostam de fazer os frutos de pimentão recheado com carne moída, ou então com outro tipo de recheio. E aí, quando o fruto é muito grande, né, fica ruim para preparar os pratos. Então, algumas empresas investiram em cultivares de frutos de tamanho um pouco menor, né? Então esses frutos são um pouco menores. O Supremo aí já é de frutos maiores, mas o Supremo não é tão plantado, embora seja um bom material, bastante produtivo. E o Comandante, que segue aquela linha dos frutos de menor tamanho. É um dos poucos híbridos que nós temos de de pimentão recomendados para campo que tem o formato de bloco, que tem o formato quadrado. Passando para os pimentões, para as cultivares de pimentões de frutos vermelhos, para ser comercializados vermelhos, então preferencialmente cultivados em casa de vegetação, nós temos o Rubia R, que é muito plantado, né? E teve o Rubia, agora temos o Rubia R por conta de resistências que foram inseridas no material. O Quantum da Close, com frutos bastante grandes. E esse, que é um dos que mais se destaca hoje, que é o Escarlata. Embora nem todo o mercado goste de frutos tão grandes, são frutos muito grandes. Mas o mercado do Sudeste, né, onde nós estamos inseridos, quanto maior o fruto, maior é tido como maior qualidade e um preço melhor pago por esses frutos de maiores dimensões. Outras cultivares, né, de frutos vermelhos que foram muito importantes, mas que hoje praticamente não são cultivadas mais, mas vocês vão achar muita informação sobre essas duas, são as cultivares Elisa e Margarita. Tá? As duas tinham mais ou menos o mesmo padrão e eram comercializadas pela Singenta. Um outro material, mas que não emplacou muito no mercado, é o híbrido Paloma, da Semines. É um bom material, mas não emplacou tanto. E na região sul, principalmente no Paraná, onde a empresa Feltrin tem uma boa atuação, o material Bruno da Feltrin é bastante plantado, bastante cultivado. Depois nós temos o material Safari, né, que ele pode ser utilizado tanto para campo aberto quanto para ambiente protegido. Então é um material de dupla aptidão, então ele pode ser colhido verde ou pode ser colhido maduro. E aí esse material é bastante plantado no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E um outro material mais recente que tem apresentado bons resultados é o híbrido Platero, da Singenta. Com relação aos pimentões amarelos, o híbrido Epo hoje é, sem sombra de dúvidas, o mais plantado. Quase todos os plantios, né, ou a maioria dos produtores utilizam esse híbrido de pimentão. Então ele se destaca muito em relação aos demais híbridos de pimentão amarelo. Tá? Lembrando que é um pimentão recomendado para ser cultivado em ambiente protegido. Um outro material que também tem bastante plantio, mas menos do que o Epo, mas é o segundo mais plantado, é o pimentão Amanda da Sakata. Um outro mais para a região sul é o pimentão Prador, comercializado pela Feltrin, e é mais cultivado no sul.
né, na região sul e não muito aqui na região sudeste. Um outro é o Linea da Close. O Linea ele tem características interessantes por ser de frutos com menores dimensões, então frutos mais quadrados ou próximo a formato quadrado. E esse pimentão é interessante para aqueles produtores que faz a comercialização em bandejas. Então é muito mais fácil colocar um fruto amarelo, né, em bandeja coberta com filme plástico com esse formato, no formato do Linea. Então, produtores que agregam valor geralmente cultivam esse pimentão. Um outro é o Sambor, também da Close, mas que não emplacou muito no Brasil. Tá? É um material bastante produtivo, mas não é muito cultivado. E dois materiais mais antigos. Tá? São dois, aqui nós temos o Zarco e o Matador, que foram um dos primeiros materiais de pimentão amarelo disponíveis no mercado, mas que deram lugar para materiais mais novos como o Apple e o Amanda. Tá? Mas ainda a gente consegue comprar semente desses dois materiais. E aqui nós temos outros materiais que seguem aquela linha de colorações diferentes, né? O Admiral e o Ivory, que são materiais de coloração meio que creme ou verde-limão, né? E é para mercados mais diferenciados e às vezes para ser comercializados em bandejas com 2 ou 3 frutos de coloração diferente. Então aqui são outros materiais, né? O Lila que tem coloração roxa e o Valência que tem coloração alaranjada.